Antes que continuamos de onde parou, primeiramente vou pedir desculpa caso vocês ouçam sons da natureza. Os seres naturais, eles glorificam a vida, né? O amor, isso que vos uniu, que uniu todas as partículas para vir a estrutura da matéria. Eles, de certa forma, têm uma captação que muitas vezes a gente carece. Também quero justificar esse logo que eu coloquei aqui, né? A maioria das gravuras eu tiro do Google mesmo, vocês sabem, né? Qualquer um pode encontrar. Só que eu não encontrei o que eu precisava, né? Ou a gente encontra um logo com os planetas, né? O Planetarium, sem Plutão ou sem a Lua. Esse aqui está sem a Lua. Preferia com Plutão. Está faltando Eris também, mas é um planeta à parte. Não sei se ele está ligado a essa evolução, né? Que ele pode, na verdade, ser uma lua de Vênus. Está entre Vênus e Mercúrio. E aqui tem uma réplica, né, desse modelo macro, no microcosmo, que também é esse pequeno sistema. Na verdade, tudo é sistêmico, sistemático, porque são sistemas dentro de sistemas. Então não dá para brincar com isso, muito menos mexer, né, mudar alguma coisa. Quem muda é quem criou. Por exemplo, você quer resolver um problema, né, de fabricação de algo que você adquiriu, reclame com o fabricante, né? Não vai reclamar com o atendente da loja. Ele é muito vão no seu entendimento do produto vendido. Então eu já expliquei aqui que está faltando a lua. Falava sobre por que deve existir o plano astral. Esse aí que ninguém quer ir porque significa para alguns morte. Mas todo mundo vai nesse ensaio da morte chamado sonho. Aí não tem problema. Mas mesmo assim, daí vai para lá, cria formas mentais que você vai chamar de pesadelo, vai no psicólogo, psiquiatra, no constelador. Isso aí são karmas, isso aí são não sei o que. O psicanalista vai dizer que é fera interna, que pode ser imaginária, né? Tudo de forma subjetiva, não explicando de forma empírica. Mas eles fazem o papel deles, eles tentam, né? Pelo menos eles comentam. Aí você pode ir atrás da verdade sobre isso. Depende de você. Até não espere muito por eles, eles não têm culpa. É você mesmo que está estático. Só que o sistema solar não está. Então é preciso existir um plano astral para desenvolver emoção para haver atratividade para acontecer um matrimônio, através do matrimônio a procriação para virem mais seres, né, evoluir. Principalmente o humano, que está mais evoluído. Não tem outra coisa aqui nesse momento, nesse globo, mais evoluído. Uns parecem que não são tão evoluídos, parece que não saíram do reino animal, ou vegetal ou pedra. Muitos estão paradinhos, né? E nisso aí, a gente vai se perdendo, né? Vai deixando assim mesmo. Então, vendo esse modelo aqui, podemos pegar do como que a gente representa isso aqui. Por exemplo, o Sol, digamos que é o ponto bindu, o átomo uníssono, aquele que eu falei que tem no ventrículo esquerdo do coração. Só que ele está no peito do Miguel, vamos dizer que é o regente, o cosmocrata desse sistema. Porque é, né? Se você pesquisar você vai encontrar. Já vi. Não vou dizer como vi, façam as técnicas convidadas nesses vídeos, né? O símbolo do infinito sob o frontal, cor verde. Tenta vê-lo tridimensional ou qual dimensional você puder e quiser. Vai te conectar com esse negócio aqui que eu estou falando. Estou falando aqui de infinito e do finito, que é você, né? Nosso planetinho, nosso sistema. Tem uma barreira, uma fronteira. Então, digamos que a luz solar
ela só está representando uma coisa que não está ali, que é o átomo, vamos dizer, um superátomo. Mas o que escapa do átomo? Elétrons. Isso que existe vitalidade nas coisas materiais, apesar de elas não ser diretamente originais, né? Elas não são a própria fonte de vida, elas são a ação da vida, o efeito, não são causa. Então o Sol vitaliza o tempo todo. E aquilo que a gente não consegue, a gente escapa, a gente foge, a gente se protege da luz solar direta, por causa dos raios UV, que são agressivos porque a gente não suporta, como a gente não suporta nem o bem nem o mal demais, nenhum êxtase espiritual, nem ter êxtase sexual, por exemplo, 24 horas. Você morreria, definharia, perderia, porque perder alguma coisa do corpo, por exemplo, o líquido seminal, é como perder sangue, não há diferença nenhuma. Por isso que a programação natural é faça, se satisfaça, aí entra, né, o fator emocional de atrair, emoção, né, ver a atratividade, né, um erotismo, mas é momentâneo. E depois o que vem? Vem o mental dizer assim, agora como vamos fazer para criar essa criança? Né? Dar uma boa educação e um bom acolhimento familiar. A questão financeira também vai entrar o racional. Por isso que quem, por exemplo, pensa muito em dinheiro, na empresa, no trabalho, não vai conseguir consumar o ato, né, conjugal. Então aqui nós vamos falar também das núpcias da alma. Né? As núpcias da alma, ela casa com o conhecimento quando a gente entender isso aqui. Então esse Sol é um ponto bindu do chakra cardíaco de um ser e ele manda fótons, elétrons, né? Vamos dizer, é um batismo eletrônico ou batismo de fogo. E todo mundo quer se batismar num lugar, né, restrito, estrito a um localzinho chamado Terra. Não é assim que funciona, a coisa é muito mais complexa. Então ele emana, né, esse fogo elétrico e aquilo que a gente não consegue, porque a gente se protege, se encapsula. Ó, de novo, olha os elétrons se encapsulando na matéria. Eles ficam dentro das partículas, das células dos vegetais, dos minerais, dos animais. Por isso que a gente faz uso, porque a gente não consegue extrair tudo do raio solar. Então a gente, ao quebrar com os dentes e com a digestão, quebramos, né, essas enzimas, elas liberam elétron. Daí, vitalidade de novo. Então, não só a luz visível é possível através de uma luz que ela é extrafísica, que é o elétron, que escapa, vem para cá e se agita, né? É a selva, a fera livre, não que isso, né, comparar algo divino com fera, mas ele é indônito, né? É super frequência, e a fera imita isso, né? Ninguém a barra. Aí você a bota numa cela, até eu estava falando da cela Tucita, né, Tucita, que é dos lugares aonde ficam, né, essa consciência, que não é daqui, mas que vem aqui vitalizar e, no caso do cosmo, de um sol, trazer luz visível. Vamos dizer, transmutar, ou transpassar, transvestir, ou materializar uma luz destilada, decantada, né, da luz primal. Então, para você não ficar sem nada, né? Senão você vai dizer, não, eu não vou para o nada, o tudo nada, porque eu já estou no nada, aqui não tem nada, imagina tudo escuro. Você esbarraria na existência. Não teria nem por que descer, né? A vida continuaria sem existir. Então aqui o que a gente vê? Nesse modelo aqui, se tivesse a Lua ali junto com a Terra, que aqui eles não classificam como planeta, e sim como satélite natural, pegamos o Sol representando Atman, o espírito. Mercúrio, búdico, ou Budi. Vênus, plano causal, dos registros, mente divina, abstrato. Mente concreta, ó, onde tem as tecnologias que a gente quer pensar, a gente faz cálculo vetorial, geometria, aritmética, né, línguas. Quanta coisa tem aqui ligada ao mental racional, né, concreto.
Depois temos a Lua representando o astral, né? Tanto é que ele mexe mesmo com as emoções, até as autoridades americanas já, né, lidando com os mediúnicos, né, e esses que ensinaram a esses, àqueles, na verdade, que quando a lua está muito cheia, aflora, né, uma espécie de natureza inumana, que a psicanálise vai chamar de fera interna, na gnose vai chamar de agregados psíquicos, na eubiose é os entrelaçados, né, cujo as nidanas, né, termo sânscrito, que é ligar embaixo, nidana, ligar céu e terra, está no coração, né, ali bloqueando, ainda incomodando mais a chispa divina. E tem as escândalos, que é as possibilidades disso se reverter em luz, né, porque luz é treva ao inverso e treva é também ao inverso. Depois temos o Marte, né, o Marte ele já está representando o que? A energia, né, o etérico. Depois temos o grandão gasoso, né, o mais pesado, que seria o quê? Seria o plano físico, né? E ele faz uma parceria ali com a aliança, com a noiva, o noivo, né, o Saturno. Então temos Sol átmico, temos o Mercúrio búdico, o Vênus plano causal, mental concreto, onde as criaturas estão pensando sobre tudo isso aqui só na Terra. Não que não há pensamento fora, tem os extraterrenos, tem os intraterrenos, mas é os que querem dar lógica, tudo e forma, somos nós. Depois tem a Lua representando o astral, né? São marcos para a gente lembrar que há. Tem o Marte representando o etérico, a energia, né? A vitalidade. E por fim, vemos isso aqui, né? O patriarcal, o Júpiter, que é o homem físico, tudo que é físico tem polaridade. E o anel que está na noiva, né? É o noivo entregando os anéis. A gente replica isso aqui. Estão vendo o modelo? Inconscientemente a gente replica isso aqui. Tá, mas o que está fazendo aqueles os dois ali, um com o anel também, o Netuno e o Plutão. O Plutão é aquele que une céu e terra, né? A gente fala, inclusive, no Satan, né? Satan, Set, On. É Deus e aquele que baixou. Até vou falar de um casamento também, um matrimônio aí que tem entre mente e emoção. E ele foi o noivo. O Plutão é o sacerdote e os padrinhos, né? A fêmea, o Netuno, ligado às águas, e o ligado ao ar, tônica masculina, Urano, até a regente agora, né? Do nosso sistema, no caso de Aquários. Então, é o padrinho que entrega para o noivo a aliança para entregar para a noiva. Olha ali o jogo, né, entre Urano, Júpiter e Saturno. E Saturno também está representando a matéria, né? Então, inclusive, na Cabala, a ligação, no caso, o metal que eu represento é o chumbo. Enquanto o Júpiter é estanho, depois o ferro para Marte. Né? A Terra não tem classificação na Cabala, porque você está analisando a Cabala a partir da Terra, então ela não pode estar incluída. A Lua, a prata, né? Vênus, se eu não me engano, é acredito que seja o Mercúrio. Não, o Mercúrio é o próprio Mercúrio. É porque nós estamos falando de Cabala, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre Cabala. Mas Vênus eu acredito que seja o Argônio, né? Porque até é mental, até o representante, né? Como, por exemplo, o carbono representa o plano físico, o hidrogênio, o plano etérico, a água, o primeiro é terra. Depois temos o nitrogênio representando o fogo, né, o astral. E depois o oxigênio representando o ar, que é o mental. E o argônio, a tríade. Né? Ele é um gás nobre, ele é tão sutil e raro que
a gnose representava como representante físico dessas coisas. E o Mercúrio mesmo, e o Sol, o Hélio, né? Tanto é que a gente chama ele de Sol Hélios. Desculpe alguma atropelação, mas acredito que vocês, se pegar o fio da meada, vocês vão encontrar a tomada, né? Né, não é como dizem, né? Quando você encontrar a tomada, você vai, como criança, vai sentir vontade de botar o dedo para saber como é que é. Então, quem te contou que saber de todas essas coisas, encontrar a luz da clareza, se conectar ou reconectar, religar a religião com o espírito, que você vai ficar na boa, na pacificidade, na paz, na tranquilidade, só zen, né, como um hippie doido. Não, gente. Aí que você vai se sentir agitado e vai dar vontade de trabalhar para gastar essa energia. Por isso que a gente fica meio doidão, assim, a gente começa a conversar, por isso que tem que dosar. Sim, por isso que o corpo físico é aqui, porque a gente estava tanto no, né? Vá fazer um desdobramento causal ou uma meditação que conecte você. Você vai sentir uma energia extra que vai escapar por frestas atômicas, que vai mexer com a estrutura do seu corpo. E às vezes pode matar a pessoa que não está preparada, porque não que isso mate. Mas é porque a pessoa vai se agitar tanto, ela vai dar um jeito de bater com a cabeça em algum lugar, né? Falar com as pessoas erradas, vai ser queimada, e aconteceu isso muito na Inquisição. Vai ser tirada para doidada, vão te entupir de remédio, um dia tu morre do coração, né? Ou com um edema cerebral, de tanto te entupir de química, que é outra coisa que não pode estar num lugar errado. Aqui o mineral é muito bom lá na natureza, aqui tem que ser dosado, é a mesma coisa as coisas que estão dentro do alimento. E por que o alimento pode te matar? Gordura, né, colesterol, tudo mais, porque são coisas, né, que se tu saturar de prana que está nas coisas encapsulada, aquela energia vital, que é a mesma lá que eu falei da faísca divina que está em tudo, está em você também no coração, o seu coração não aguenta, né? Porque daí já tem uma faísca ali, e se entrar dois reis, né, no mesmo reinado, um destrona o outro. Essa é a causa, inclusive, da morte, mesmo quando você é abastado, né? Tem de mais, mata também, ter de menos também. Tudo é ruim quando é desequilibrado. Então vamos falar agora do quinto senhor, o Lucifere, né, do mito judaico-cristão. Ele, se eu não me engano, entre os judeus ele é o Satã, que depois o cristianismo também copiou. Na natureza nada se cria, tudo se copia. Um copia o outro, é a mesma coisa, todas essas escolas iniciáticas e yogas, é tudo cópia. O próprio budismo é uma cópia do hinduísmo, o hinduísmo é uma cópia da primeira ciência, a linguagem Veita, né, que foi a primeira linguagem cósmica, vamos dizer, com sede, né, vamos dizer assim, diplomática na Terra. E tudo é cópia de cópia, mas é bom que é cópia da verdade, pelo menos tem verdade. Vai virando mentira se você mudar muito, né? Mesmo que você tentar mudar seu rosto, né? O dia que fazer um raio-x do seu crânio, ainda vão encontrar você, pegar seu DNA. É para isso o DNA ainda serve. Você não escapa. Não escapa, inclusive, do karma, que é por ele que passa. Todas essas coisas aqui, essas informações passam através do DNA. Até o que eu estou falando agora é o DNA que filtra. E pode ver que o DNA ele tem o símbolo do infinito, né? Com várias camadas ali, né? Que seria os RNAs, né? Os cromossomas, e aquilo ali tudo vai filtrando para chegar aqui que tu possa verbalizar. Porque se tu for pegar a coisa na íntegra, em loco, você não consegue nem se mexer. Paralisa, é eletricidade. E diante da eletricidade, todo mundo diz, quando encontrar a luz você vai ficar em paz. Não. A eletricidade só você vai ficar estático, inerte, diante dela, se caso você morrer mediante, né, a ação da eletricidade em vós. Então, entrando de novo, que eu atropelo muito, porque isso vai vindo, ó, vai vindo e agita. Vai agitando o mental concreto que
fere sinapses, e às vezes as sinapses não dão conta. Aí vai atropelando, vai pegando aqui, né? Um fala, é como se tivesse uma festa, todo mundo está falando na mesma hora. Ainda com som alto, que é o som da vida, né? Aí o neurônio já tem que se preocupar com o som do coração, com o batimento que não pode descompassar, respiração, é um trabalhão. É por isso que esse cérebro aqui não dá no tranco. Ele é muito pequeno e está em experiência. Para entender todas essas coisas, ainda fazer. Eu não sei como é que a gente conduz carros, né, veículos, porque o cérebro tem que fazer 4 funções ali. Ainda pensar ou atender o celular e ainda olhar para a rua, para os lados. E dá acidente por causa desse atrapalhamento, né? Muita sobrecarga para uma coisa tão incipiente ainda, em experiência. Entra esse senhor na questão porque a gente só tinha corpo astral. Então entra ele como senhor do mental, negou, não serve, não servirei a isso. Depois ele aceita, né? Porque o da espada, o irmão mais velho, puxou a orelha dele. Ele caiu. O que ele fez? Ele trouxe a comitiva dele e se introjetou, começou a fazer parte do nosso corpo. A gente não tinha um corpo mental, como os animais. A gente era animais, né? Gigantes. Aí faz sentido o homem macaco, mas não era um macaco. O macaco foi subproduto da cruz aqui, como através do tesão físico, né, que já estava se cristalizando os corpos, e agora com a razão começa a fazer a imagem, mais a emoção que empurra tudo isso, essa carroça toda, essa locomotiva. A gente começou a passar um deitar em cima do outro. Daí, só que como não tinha outro ser, deitaram em cima de uma lontra gigante e nasceu os macacos. Os macacos são sobras. Como tem muita gente que está aqui vivendo que é humana, gente, que pode ser sobra de uma evolução. Por isso que você tem que cuidar o que você pensa, o que você sente. O problema não é o desejo, é o que você pensa. E sim o que você pensa, que pode ser muito inútil e depois vai tomar vida, e o que você sente, que também pode passar por esse processo. Que muitas almas que vêm aqui, possa que seja, às vezes até os filhos, os parentes, os animais da gente, tomam forma física para resgatar perto da gente, né? Eles se tornam almas das coisas que às vezes a gente ama, que vem para nos destruir. Tanto é que tem filhos, esses filhos que matam pais, pais que matam filhos, né? Que são coisas que você fez, largou lá no astral e no mental, depois tem que ter uma utilidade prática, se torna alma naquele lugar, né? Se torna independente. Qual é o fim da linha, né? O máximo que ele pode vir é entrar para o fresta atômica, a alma toma um corpo e tomar vida física. Aí você não vai entender por que existe guerra e tanta atrocidade no mundo. Tá aí a resposta. Medite sobre isso. A meditação não deve ser só sobre coisas lindas, porque se você não observar as coisas feias, você nunca vai reconhecer as coisas lindas. Por que são lindas e perfeitas? Tem que ver o defeito. Na verdade, ninguém vê o defeito para poder consertar, né? Por isso que a gente não conserta nada. Não vê o problema, não sabe a solução. E nem sabe se há de haver. Aí esse ser, ele entra, ele vai lá para um buraco, né, depois que ele deu a mente, que daí a humanidade começou a sair na tangente, aí ele foi punido de novo, foi punido por dar e por querer tirar, né, ou não querer dar e depois querer tirar. Aí atiraram ele, né, colocaram uma corrente, aí de novo o simbolismo da faísca. Por quê? Porque sem o mental não teríamos a faísca no meio do coração. Porque o corpo mental, ele abrange antes do sexo, é uma bola, né? E o que acontece? Onde é que seria o núcleo? Um pouquinho pendido para a esquerda, porque é lunar, a parte lunar, a incompreensão, a sombra, que é dessa Kali Yuga. Seria exatamente no meio do peito, ele está no meio de nós. Ele quem? Né? Palavras de Jesus. A fagulha. Tanto é que Jesus colocava o dedo assim, depois fazia o paz reverencial apontando para cima. Ó, ele está aqui, no meio de nós, e está no alto, está em tudo. Né? Aquele símbolo dos 2 dedos para cima, dedo do ar e o dedo da caixa. Já juntando quinta e sexta raça. Isso é tudo muito simbólico, mas muito verdadeiro, gente, muito sério. Nós não estamos aqui fantasiando, criando teorias. Como quando eu falei, né, que o modelo macro no micro, ou seja, homoico, eu não estou criando um termo, eu estou apenas dando adjetivo
ao homem. E a relação dele com tudo isso. Então também esse ser vem, né, e casa já com a alma humana. É uma alma divina com a alma humana, porque esse nosso mental concreto, racional, ele é meio divino. Ele é meio termo entre a mente manásica, né, abstrata, de onde vem a intuição, que deveríamos, né, agir com intuição, a gente acertaria mais e se estreparia menos. Então ele se divide como se fosse uma citose, né, uma metástase, se divide, se torna uma mente independente para um ser um pouco mais inferior e casa com o astral. Então por isso que existe o astral e para a gente se atrair. Aí o que que acontece? Vamos pegar isso aqui como família. Digamos que se Saturno e Júpiter representam papai e mamãe, né? Júpiter pai, Saturno mamãe, com a sua aliança, a noiva. Horas a noiva é a Terra também, depois nós vamos falar. Que seria o Marte? O Marte seria a casa, tanto é que nós estamos querendo ir para Marte, né? Uma nova casa, porque é uma dupla Terra, é como se tivesse outro latifúndio em outra parte do universo, né? Então ali está representando, né, a natureza, onde a gente casou, ali no meio do campo, tudo mais, né? A terra, o chão, o ambiente. Depois, a lua representa o que dentro desse matrimônio? A paixão. A terra, a razão, ligado ao raciocínio, enquanto a lua estava ligado ao astral. E tem hora que a lua é etérica, outra hora ela é astral. Ela fisicamente ela é etérica, não astral. Mas no emocional ela é astral. Ela mexe com as emoções, mas aqui, seu corpo físico, e não seu corpo astral, ele mexe com os líquidos. O que é isso? É éter, ectoplasma. Eu falava que a cor do sangue branco é devido ao etérico. E a lua é etérica fisicamente, né? A tônica dela, não é que ela esteja etérica, ela é física. E horas o sol, ele é emocional, por exemplo, um dia de calorão a gente não suporta, mexe com o emocional, a gente fica irritado, não suporta. E na sua parte invisível ele é etérico, porque ele guarda, daí vem de novo, né? Encapsula dentro dos alimentos o prana, né? Nos seus raios, que é algo bem abstrato, que não é algo que tu pode pegar, tangenciar. Então a lua está representando a paixão. Aí a terra, dentro dessa união, desse matrimônio, comum união, a razão, né? Onde a gente pensa sobre, né? A gente trabalha, tem os recursos naturais, a terra é farta, né? É o ganho, o trabalho, o resultado do labor. Vênus já muda, agora a paixão que era tônica de lua se transforma em amor. Agora você vê o ser humano, é amor incondicional pelos filhos e pela contraparte, pela, né, a sua esposa, seu esposo, que seria a sua parte, vamos dizer, complementar. E Mercúrio, o que que seria? Mercúrio, daí já é o quê? Não, eu atropelei. Na verdade, Vênus é aquela necessidade de herança, né, de deixar marca, minha história, ancestralidade, descendentes, que é o plano causal. A gente repete, né? Agora sim, agora entra Mercúrio, o amor, né, maduro, incondicional, que é o búdico. Pegue pela listagem os elementos, você vai ver. Agora eu vou fazer a questão dos batismos, depois de falar do Sol. E o Sol o que que seria? Família, unicidade, minha família. A união de todos em um, né? Representado pelo patriarca, o pai. Não que o pai seja mais que a mãe, mas o pai e a mãe são um poder único. Como quando a gente começa de trás para frente, pegando ali o Saturno e né, os dois grandões. Os únicos grandões dentro da nossa
nosso sistema interno. Já o sistema externo tem ali os dois padrinhos e o sacerdote, né, que liga. Tanto é que ele é opositor do Sol. Ele está ligando matéria e espírito. É aquele que dá a comunhão, né, a união, que afirma, declara, anuncia e junta aquilo que estava separado. E essa separação é apenas uma ilusão, né? Como a gente vê os planetas. Eles fazem parte, tudo, estão dentro de um sangue, né? De um plasma. São células. Quando a gente vê eles sem ver a substância cósmica, né, a antimatéria, a gente pensa que eles são separados. Não, estão separados para não se chocar um com o outro, senão você perde células, né, cósmicas, e pode ser tão prejudicial para ela como você perder células. Eu falei inclusive do abuso sexual, né, ou você ter uma hemorragia, né, desgaste físico. Como é acima é abaixo, está tudo assim. E a questão do batismo, né, que vai acontecer depois que você nasce de um matrimônio. Aí o que acontece, gente? Já temos um batismo eletrônico, ígneo, no Sol. Mas o Sol também, ele está ligado, lembra que eu falei que e tanto ele é astral como ele é etérico. Você já passou por né, por passar por ali, tudo vem do Sol, a sua fagulha, que vai parar lá num coração, num cidadão ou cidadona lá da Terra, ele passa também por um batismo de água. E isso se replica na Terra, no útero. Né? Você está sendo gerado na água, no líquido amniótico, respira daquela água, que depois aquela água vai lhe afogar. Né? Você é uma centelha divina animando aquilo ali, por isso que os elétrons são as únicas coisas espirituais que podem entrar aqui. Você quer ver uma coisa espiritual no material? Investiga o elétron. Né? Felizmente já dá para enxergar, para nós provar, ter prova física disso. Né? Evidência. Para não ficar conversa fiada teórica de novo e presumir apenas. Então você já tem esses dois batismos. Teve o batismo da Terra ainda antes, né? Terra, não estou falando de planeta Terra, que foi a união de dois gametas, que são massa. É algo físico, que se movimenta. Então vai subindo. Né? Batismo de terra, de água, né? O líquido amniótico começa a surgir, você vai expirar ele mais tarde. Entra no terceiro mês a faísca, ó, terceiro batismo de fogo. Sempre ó, na lista terra, água, fogo, ar, a caixa. O que acontece agora? Você nasce no ar, te dão um tapão no bumbum, você, som, para onde é que passa o som? Pelo ar, né? Repercute por onde? De via aérea, as próprias ondas de rádio que estou usando agora com o meu dispositivo para falar com vocês. Você grita e respira. E olha aí de novo o simbolismo do elétron que se incomoda, por isso que ele se agita. Você chora, porque não é o seu ambiente. Olha a fera de novo na cela. Cela, né, que é onde está cerrado o Senhor, em ti e em todas as coisas. Por isso que as coisas apodrecem, sabia, gente? Por exemplo, uma árvore, se você... ela cresce, ela tem uma evolução, que nem nós, até 40 anos, depois a gente pendula para baixo. Se deixar ela muito tempo com os frutos, a fruta apodrece, porque que começa a agitar, tanto começa a queimar. Tanto é que no inverno, outro simbolismo do fogo, no inverno queima as plantas, queima a pele, é fogo frio, Forrat. E no verão é fogo quente, Kundalini. Só que a gente não trabalha com essas coisas em nós. A gente tem que pegar lá fora por enquanto, porque a gente não sabe como a gente funciona. Agora, talvez agora com esses vídeos a gente saiba. Então depois o que acontece? Você quer ser batismado aqui. E o que acontece depois de você chora e respira que não respirava ar, não podia. Agora o ar é tóxico, incomoda. Aí você se acostuma. A gente se acostuma, mas não devia. Como dizia aquele programa antigo. Agora você entra dentro de uma família que sempre tem uma fé.
Agora é o batismo de Akasha. Daí que você começa a crer que Deus existe, que aquele Deus que é você, que você acha que é outro. Né? Da onde você veio, pelo menos para você lembrar que há alguma coisa nesse aspecto, para depois amanhã você descobrir que é você mesmo, que é você, né, lá. Mas daí você quer fazer num altar, num templo. Claro, porque a gente também replica o templo. A gente quer encapsular a divindade nos nossos templos de pedra. Enquanto durante muitas eras sempre fomos o Deus que eles dizem que ali é que eras. Paz reverencial a todos, espero que tenha agregado.